Esse episódio aqui é um crossover. É isso que você queria dizer, né, Jéssica? Era isso que eu queria dizer. Era isso que ela queria dizer. É um crossover universal aqui, porque vai ser um episódio da 5ª temporada do podcast O Impressor e também vai ser o primeiro episódio do Line Fashion Cast. Linecast. Fashion Moda Cast. Não, Linecast. Linecast. Cast Line. A gente vai descobrir o nome desse podcast ainda, que é um podcast que vai falar sobre moda. E estamos aqui entre amigos, nossas amigas da Line Fashion News, Line Fashion School, Line Fashion... Line... Quantas lines existem? Oficialmente são 3. 3. Line Ateliê Criativo. Ateliê Criativo. Line Clothing, que é a marca. Clothing. Vestuário. Clothing. Isso. Certo. Marca de vestuário, moda autoral. Isso, moda autoral. E a Line Fashion School. Line Fashion School. Isso, a nossa ramificação para cursos. E tem a Line Fashion News, que vai sair do papel uma hora. Vai ter que sair, né? E o Line Podcast, Line Fashion Podcast, e depois a gente descobre qual é o nome, a gente vê lá se... Só vai ter Ou Line. vai ser Line. Só Line, Universo Line. E a gente tá fazendo o primeiro episódio desse podcast da Line. Pode ser uma coisa mais popular também, né? É. Agora eu quero saber o que Édrio tá fazendo aqui. O que ele tem a ver com essa história aqui? É verdade. É uma boa pergunta. Até faz uma hora que a gente tá começando esse podcast e eu fui me perguntando o que é que eu vou dizer, o que é que eu vou fazer aqui. Caí de paraquedas, assim. O Édrio, a gente já fez uma temporada lá no início da pandemia, quando tudo ficou todo mundo em casa, trancado. A gente fez uma pequena temporada de alguns episódios no Portal Impressor, onde a gente falava histórias de CEOs que só se lascavam, né? Porque contar a história de startup bonita é fácil. Tá cheio, né? De Tem startup livro, que se lasca. isso aí não aparece, ninguém conta. E a gente fez uma temporada disso que a gente podia até reviver depois, né? É uma boa ideia. Vamos conversar. Faz um crossover. Pronto. Inclusive, a gente, Sofrimento, a gente ainda está naquela mesma etapa. Continua. Continua. Vamos chorar nossas pitangas, gente. E o Vende Moda é o patrocinador oficial do podcast da Line. Isso, Muito eu bem. ia falar agora. Por isso que ele está aqui. A gente teve essa ideia aqui de Muito trazer bom. o Édrio aqui. E ele vai compartilhar seus conhecimentos aí de... De nada, não tem conhecimento. Mentira, De gente. mercado, mercado, de de e-commerce. moda. Fala um nossa pouquinho do região. Vende Moda, para o pessoal saber o que é. O Vende Moda é uma plataforma que é voltada para vendas no atacado, né? Nossa região, vocês são de moda, né? Sabem que o nosso PIB gira em torno basicamente de atacado. Um pouco de varejo, mas atacado é o que move o nosso mercado. E aí, como existem várias plataformas no mercado já prontas, simples de implementar, mas elas não atendem bem os usuários na compra do atacado. Tanto é que eles terminam indo para o WhatsApp. E aí fecham suas vendas lá pedindo e tal. Então a gente meio que faz uma mistura entre um e-commerce e um WhatsApp. Então a gente tem uma plataforma que é voltada para a venda de moda, mas ela tem as facilidades de uma compra no WhatsApp. É mais ou menos por aí. E também a gente tem uma expertise em gestão de risco. Por isso que nós temos 2 marcas, na verdade, o Vende Moda e o MPag. E essas marcas a gente vai botar a descrição lá a gente vai botar os links na descrição do episódio, porque se você quiser conhecer mais e assinar os serviços aqui do Vende Moda, É verdade. nós damos essa força aqui para o nosso ecossistema empreendedor e o Vende Moda está patrocinando a gente oficialmente. Meninas, conta pra gente aqui o que dá... Ah, sim, deixa eu falar uma coisa, esqueci também, né? Como é um episódio do podcast O Impressor também, e as meninas da Line são nossas parceiras de sempre quando a gente fala de moda. Nos últimos episódios do YouTube, do Portal Impressor, vocês viram elas compartilhando também. E justamente por essa experiência, elas me convidaram para ser o host desse podcast. Então vocês vão me ver também no podcast da Line Fashion Podcast Fashion Line. Eu vou estar apresentando junto com as meninas, porque a gente vai trazer convidados, seus clientes, seus parceiros, para contar, a gente aprofundar um pouco mais o universo da moda. E a gente está gravando essa temporada todinha, tanto do podcast Impressor, podcast da Line e o que quer que venha por aí, dentro do estúdio do Armazém da Criatividade. Também vamos falar do Conexão Moda, que é um projeto de vocês. Então, para quem jamais ouviu falar em quem é Jéssica e Aurijane, o que raio vocês estão fazendo aqui no Armazém da Criatividade? Conta pro pessoal, se apresentem pro mundo. Então,
sempre olha pra mim e sorri, que é pra eu começar a falar, porque aí eu tenho coragem, né? Para o ímpar, não? É, mais ou menos isso. Então eu vou começar falando um pouquinho, que é a história que a gente sempre conta, né? Que é como a gente se conheceu e como começou essa jornada empreendedora da gente. Então, ambas, né, somos formadas em design na Federal, aqui em Caruaru. E essa ideia de empreender não era algo que eu já tinha específico. Vou fazer o curso, mas não sabia exatamente o que eu ia fazer. Vou trabalhar para uma empresa, vou empreender, não tinha algo muito certo. E acredito que a gente também, né? Não tinha ainda muito definido. Eu sempre isso. tive o sonho de ter algum tipo de negócio para mim, mas também não era uma coisa assim definida. E vocês conheciam de antes? Não. Desde o primeiro dia da faculdade até agora. Vocês olharam e fizeram assim, best. Foi Mais ela. ou menos isso aí. Eu tava passando no corredor, ela fez, Best. É. aí eu, oi, aí pronto. Começou a nossa amizade, a gente começou a fazer os projetos juntas na faculdade, e aí surgiu uma disciplina, né, que a gente foi até uma confecção para criar a identidade visual da Tinha da nada a ver com marca. empreendedorismo. Nada a ver com moda em si, né? Era mais Foi uma oficina da da faculdade. faculdade, Era uma né? cadeira. Para uma disciplina de gráfica, a gente foi, né? É porque é até importante frisar, porque algumas pessoas dizem assim, não, vocês são designers de moda. Não, a gente não é formado em design de moda, a gente é formado em design e projeto industrial. Então, nós somos licenciadas para qualquer tipo de projeto industrial. Mas a nossa paixão e o nosso Nossa segmento, ênfase, né? né? Nossa ênfase, a gente foi seguindo para moda. Isso. Então, a gente estava estudando uma matéria de design gráfico e foi lá que deu aquele start, porque a gente entrou dentro de uma confecção não para ver nada em relação à produção de moda, nada do tipo. A gente foi visitar para a gente entender como era a empresa, para poder desenvolver uma marca para ela. E quando a gente chegou lá, a gente super se chocou, né? Eu sou de Recife, eu já tinha minha primeira formação em moda, né? O Você é técnico... recifense? Sou recifense. Pensava que era olindense. Não, sou Você recifense mora em criada em Olinda. Olinda. Ah, entendi. E... Você tinha eu já uma formação em técnico, técnica em produção de moda. produção de moda. Então, eu já vinha, né? Só que o mercado de Recife é muito diferente do mercado daqui, né? Porque Recife não trabalha muito com atacado, são lojas mais de varejo, e principalmente grandes marcas espalhadas por galerias, né? Boutiques, o que a gente chama, assim, de uma moda mais varejo, mais autoral ao mesmo tempo e também, assim, um pouco mais elitizada. Aqui é mais o fast fashion. Isso, aqui é mesmo, fast né? fashion. Então, quando quando a gente entrou na empresa, a gente se chocou. Porque a gente viu, tá, mas cadê a pessoa que coordena tudo isso aqui? Cadê o designer, né? Sou eu. O empreendedor falou, sou eu. isso. Quem costura? Eu. Eu. Cadê o designer? Quem é que faz seus produtos? Quem faz isso? Então, isso é uma das empresas de tantas que existem aqui, né? Então, a gente se chocou muito com aquilo. A gente se... Caramba, quando a gente sair da faculdade, o que é que a gente vai fazer? Então, aqui, se o pessoal não quer. E toda vez que a gente perguntava, ele fez, pra que eu vou contratar uma pessoa se eu consigo pegar as referências de novela, Instagram, Rede social, na época que estava né? crescendo, e também eu posso comprar roupas de marcas grandes e replicar. E a gente ficou, Ou seja, um mero copiador. isso. Mas nada, um falsificador, essa é a palavra. É justamente isso, um contrafator. Então, a gente se chocou muito com isso e a cabeça da gente começou já a fomentar, né, as ideias. Foi quando isso foi em final de 2015 para começo de Pra 2016 e o armazém foi aberto em 2015. Foi quando, dentro de outra cadeira que a gente estava pagando no mesmo período da faculdade, a primeira turma de incubação, né, uma empresa que estava participando da primeira turma de incubação, não foi Edro, Mas ele mas- estava na Tava, primeira primeira turma. turma. isso, Edro já é Aham. macaco velho aqui. Então foi quando eles foram dar, foi uma palestra, falar um pouco do armazém, e a gente super se O encantou. armazém foi na universidade. E você foi lá, a gente viu você lá. Foi. Eu fui lá. Foi sim. A primeira vez que a gente te viu foi numa palestra. Foi numa tu falando palestra. sobre o armazém, convidando o chique. pessoal. E a pra gente falar ficou cabelão. super encantado. Não foi? Eu digo, meu Deus. Não por você, pelo armazém, né? Também ficasse Só pra encantado com frisar. aquele hippie, meio grunge, o negócio tava meio verdade. esquisito. E Só a foi- Patrícia se encantou por aquilo. Mas mentira, porque na época eu tava com o cabelinho cortado de funcionário público. Aí depois Aí- que ela se apaixonou, eu deixei Aí tudo deixou, crescer. né? O riponga que existe dentro de você Claro. agir, né? Claro. Então a gente ficou super Eu apaixonada. não sabia que fui eu que tinha ido lá. Foi, Foi. você foi falar do armazém e a gente
eu lembro na época a gente até pensou, poxa, a gente tem vontade de conhecer esse espaço. A gente nem imaginava. A gente nem né, que a gente imaginava pisar aqui. ia estar aqui bagunçando. E eu passei a impressão que era fácil vir aqui ou eu disse que era muito complicado? A gente faz tanto tempo. Vamos deixar um convite É, um bem convite, massa, bem vamos massa. conhecer, Isso. mostrou algumas coisas que já tinham. Todo mundo ficou bem interessado, a gente Foi. ficou bem empolgada, Foi. inclusive, né? Aí foi quando eles falaram que estava o Mind the Biz, né? A primeira Isso. turma do Mind the Biz estava aberta. Então, eu comecei a botar minhas antenas para funcionar, mediante tudo aquilo. Eu comecei. Aí eu fui Então juntar, tinha uma né? turma de incubação já rolando e Isso. abriram a inscrição do Mind the Biz, que é uma pré-incubação. Isso mesmo. Vocês entraram via Mind the Biz, isso eu me lembro. Isso. Então, foi a primeira turma, né, de Mind the Biz, do armazém. E a gente ficou, assim, muito... Eu comecei a pensar muito e eu juntei a galera, na época, né, que a gente participou. E a gente teve essa coragem de vir aqui. A gente tinha praticamente nada, né? A gente tinha uma Nossa. ideia de negócio, a gente sabia nem Muito fazer o plano de torta negócio, ainda, né? muito Muito- torto. E a gente fez... Infelizmente, a faculdade não mostra muitas coisas de empreendedorismo, com né? Vai certeza. muito só pra galera lá de administração e por aí. Isso. Mas todo mundo precisa empreender. Pra que Isso. você faz uma faculdade? Sim. Se não for para ir para o meio acadêmico, você vai ter que empreender. Sim. Então, a gente foi, entrou no Mind the Biz, porque também a gente mostrou que a gente era capaz de fazer aquilo, né? Então, as pessoas abraçaram, né, a nossa ideia, mediante também ao nosso portfólio que a gente vinha, porque mesmo que a gente sentisse essa rejeição do mercado, a gente sempre procurou, né, nos especializar, sempre procurar novas coisas. E a gente entrou no programa, foi massa, né, Jéssica? A primeira impressão que a gente teve é o que é isso, o que é startup, o que é pivotar, O que é são empresa? esses termos, o que é empresa, né? O Foram que é muitos Canvas? termos que a gente teve que primeiro, o que é pitch? Meu Deus do céu, esse pitch tirou meu sono, montar um pitch, o que é que eu faço? Que hoje em dia já é coisa natural, né? Mas essa primeira impressão que a gente teve, como você falou, a gente não vê na faculdade, infelizmente a gente pelo menos não vimos na nossa época, corpo. né? Esse foco. Mas foi muito interessante, foram mais ou menos 10 semanas focado até a gente conseguir São validar. exatamente 10 semanas o Mind the Biz. Isso. 10 semanas, então ao final a gente validou, ficamos entre as 3 empresas de destaque do Isso. programa Abrimos o também. CNPJ e validamos o MVP E com a empresa cliente. Ah, real. vocês nem tinham empresa ainda, era uma ideia. Era uma ideia. E eu acho que Edro mentorou vocês no Mind the Biz, não foi? Ou não? Eu acho que não. Não? Eu não me lembro. Não, Mas vocês não, tiveram acho que mentores nessa no época Mind the tava- Biz. A gente tava Tivemos incubado mentores, ainda, né? sim. Então você mentorou quando elas incubaram. Vocês são da segunda né? turma, né? É, da segunda turma. Não, então acho que a gente tava... Vocês estavam incubados, né? Ainda estava incubado. Eu acho porque que A tava incubação da incubado, gente foi um ano e meio. É. Isso mesmo, foi isso Então mesmo. vocês estavam incubados. A É. gente era incubado ainda. Então, foi bem, assim, bem desafiador. E quando terminou o Mind the Biz, a gente olhou uma pra cara da outra e fez, tá, e agora? O que a gente vai fazer? Né, o CNPJ estava aberto. Uhum. A gente já estava começando, Você né? estava aberto, já devia ter produtos e serviços Sim, meio a gente desenhados. O Isso, a MVP, gente o já- MVP de vocês já era já era uma empresa mesmo, online, já real. era o que vocês Era. fazem hoje. Isso. Porque é serviço, basicamente. Vocês não Ah. têm tecnologia de software para Não, vender para o não. cliente. Vocês se apoiam em tecnologias Isso. para entregar serviço, Aproveitando, né? né, Jéssica? Descreve aí o que é a Line, É, né? vende a line aí, aproveita, vai. Apesar que a Line sofreu alguns Algumas- pivotes, né? Ao Algumas meio do modificações, né? É. no meio do caminho. Faz, assim, essa line, desse momento do MEI, ela era o quê? E hoje ela é o quê? Vocês conseguem Tá. descrever isso? Então, a gente, logo de início, nos apresentávamos como prestadora de serviços somente. A gente se via como uma empresa que desenvolve coleção, desenvolve modelagem, desenvolve um serviço de fashion brand, né? Que é aquela fotografia, aquela coisa Fashion toda tal. brand, né? Gente chique Mas- é outra coisa, né? Mas era algo totalmente Gente assim, era chique é outra serviço, coisa. serviço, Serviço. serviço, sabe? Então, quem chegava até a gente, quero coleção, quero isso, então era algo muito, muito engessado. E bem tradicional, e para falar a tradicional e verdade. cansativo. Foi o que a gente O começou que a era perceber inovador, o que era inovador Era o nosso porque era o processo, nosso né? processo e também assim, poucas empresas têm essa coragem de fazer todo esse serviço ao mesmo tempo. Ou eles não fazem, ou eles têm internamente alguma equipe, mas não tem um Isso. prestador de serviço nesse meio do Isso, caminho, que né? faça tudo, Uhum. né? Então, Geralmente isso é era um muito diferencial nosso, né? Que era Isso. realmente o intelecto, né? Que era a criatividade que a gente colocava no serviço, né? Intelecto. O nosso conhecimento, nossa experiência e o nosso olhar realmente Mas é para a fato, é região, verdade né? isso Porque mesmo, o que a gente percebe é que alguns profissionais da área ignoram a região, ignoram
O pessoal se forma querendo ir para fora, né? Sim, Isso. então foi uma coisa que a gente percebeu que era o nosso diferencial, que aparentemente parecia uma fraqueza, a gente tá num ambiente que eu posso dizer hostil, né, para o design, né, onde a gente viu muita empresa que não abraçava o profissional designer, mas a gente viu como uma oportunidade, já que a gente tá percebendo aqui que tem esse tipo de rejeição, de dificuldade, então vamos oferecer um serviço personalizado, onde a gente consegue conversar, se apresentar de uma forma bacana, e isso foi o diferencial, né? Chega o cliente pra gente falar, nossa, quando me disseram que eu ia conhecer as meninas fazendo modelagem, eu achei que tá um cara aqui sem camisa, comendo galinha, mas umas meninas bem arrumadas, umas meninas conversando. Chão de fábrica mesmo, chão né? de fábrica. Ele falou desse jeito pra gente. Mas quando eu cheguei aqui, essas meninas aqui, né, conversando, é uma apresentação bem bacana. Então, a apresentação sempre foi o nosso diferencial também, né? Isso. Apresentar o produto direitinho. Isso é profissional, né? Isso é apresentar profissional. isso da maneira mais transparente. Então, a gente já tinha possível. o nosso diferencial lá no comecinho. Mas você perguntou, né, como a gente se define hoje, né? O que é que aconteceu com a Align hoje? E hoje a gente, com esse tempo, a pandemia também acabou intensificando essa nossa realmente procura por otimizar, por tornar esse processo menos cansativo para a gente também. Então, nós com mais sentido e com e mais valor. sentido, realmente. Então, foi através das consultorias. A gente começou a formatar o que era serviço e transformamos em consultorias, onde a gente realmente consegue acompanhar aquele cliente, tornar esse serviço mais personalizado e mais... E como é que nós denominamos hoje? Fala... Eu pergunto a ela, que a gente gosta de fazer essa interação. Isso, a gente se hoje denomina, a gente se denomina um organismo de design. Ou seja, hoje nós temos várias pessoas que fazem, a gente abraça, porque as pessoas também nos abraçam, então somos uma equipe onde a gente tem vários contatos, a gente vai indicando. Ou seja, através da Align a gente consegue fomentar outros empreendimentos individuais, né? Pessoas individuais, e que ao mesmo tempo elas fazem parte da nossa empresa, né? Da nossa equipe, como colaboradores, né? Como parceiros. Costureiras, modelistas, locais, outros designers. Isso. Sei lá, a gente está com uma empresa que a gente precisa desenvolver uma coleção, mas a gente não faz a estampa. Então, a gente já indica aquele nosso amigo, aquele designer que é de superfície também. Então, é assim que a gente consegue formar essa rede, né, de conexões, de contatos. E aí, sim, ter um organismo realmente de design, onde a gente consegue dar suporte aos nossos clientes. Claro que a gente não tem mão suficiente para isso, mas a gente observa aqui na parceria que realmente a gente consegue dar esse suporte melhor para os nossos clientes e também fortalecer outros empreendimentos locais. É o que a gente vislumbra, né? E tem a marca própria também. Sim. Né? A marca própria é bem interessante, porque quando a gente começou... É porque não é casa de ferreiro, espeto de pau, né? Não é moda para os outros, eu também faço para mim. Mas o que é que acontece? A gente trabalha muito com a visão dos serviços da gente serem exclusivos para cada cliente. Então, a gente respeita a individualidade de cada cliente. Tem cliente que gosta que a gente demonstre que ele faz parte do nosso portfólio, mas tem cliente que prefere ficar em oculto. Então, a gente estratégia de cada um, né? Isso. Então, a gente pensou... como é que a gente pode criar, né, um produto para a gente mesmo ser o produto do nosso produto? Né? O produto do nosso produto. Então, e a gente já tinha essa serve questão. De exemplo, né? O que é que vocês fazem? Veja o que a gente faz com a nossa marca. Então, acho que seria algo assim, né? Isso mesmo. Então, a gente começou a pensar, e foi justamente na pandemia, a gente começou a pensar na Line Clothing, então a Line Clothing começou no final da incubação, aí a gente fez o lançamento dela, só que depois a gente decidiu parar a ideia, porque a gente preferiu parar, já que a gente se sentia um pouco assim, não é perdida, se sentia um pouco, como é que eu posso dizer, Jéssica? Sem propósito. Sem propósito naquele momento. Isso. Acredito que não era a maturidade, ainda não estava, a gente não estava pronta para aquilo. Não tinha maturidade suficiente. Muitas vezes produtos a gente faz achando que ele vai ser aquele produto do momento, depois a gente olha e fala, deixa eu guardar isso aqui, não é agora. E a sabedoria, eu acho que isso tem muito a ver com o empreendedor se conhecer, ser empreendedor. Né? O ser empreendedor, ele tem que saber o que dá certo e o que não dá certo, né? E assim, a hora de parar. Então, a gente decidiu estacionar um pouco essa marca e a gente seguiu desenvolvendo a Line e a gente desenvolveu os cursos antes, né? Então, quando a gente terminou, a gente começou a desenvolver os cursos, ou seja, porque os cursos, eles vieram como pedido, né? Algumas pessoas que nos seguiam, algumas pessoas que nos acompanhavam começaram... Clientes também, né? Clientes. Gente, eu queria aprender.
E a gente nunca teve essa questão, assim, de competitividade, a gente nunca teve, de, a gente não vai ensinar o que a É gente muito baseado sabe. no talento também. Cada um vai ter seu Isso. talento. Vocês ensinam a ferramenta e o talento vai dar Isso. resultado diferente, né? Então, a gente começou a abrir as primeiras turmas aqui no armazém e foi um sucesso. Hoje, Sim. a gente tá até paradinho um pouco no começo do ano em relação aos cursos, mas mesmo assim o WhatsApp da gente não para. Gente, abre os cursos novamente, as pessoas encontram a gente. Cadê os cursos, gente? E tem uma coisa Abre. curiosa do universo startup, que é o seguinte, o pessoal fala, eita, startup quando dá curso é porque não está indo bem das pernas, então ela precisa levantar uma grana. Eu já acho o contrário. Quem dá aula se posiciona como autoridade. Sim, isso aí né? Com foi. certeza. Então acho que isso aí faz muita diferença isso para a aí marca de faz, vocês. faz né? muita diferença, com E certeza. que assim, era- dá um falar. posicionamento sobre a autoridade que você tem no mercado, porque às vezes você ensina, é até uma parte da estratégia do marketing, você educar também o teu Sim, cliente, Isso. né? E faz muito sentido. Tanto você educa porque fomenta o teu cliente, também que você passa a prestar outros serviços. Uma vez que ele está bem educado, né, você tem outros serviços também para oferecer para ele próprio, né? Então, Então, isso foi muito bem legal, legal. até para a gente conhecer. Então, tiveram pessoas que fizeram parte do nosso curso e que hoje são nossos parceiros também. Né? Alguns são clientes. Bom, a gente sempre no curso, a gente fala muito sobre a história, a gente gosta de falar sobre o mercado também, até para justificar, né, o formato do nosso curso, a nossa metodologia, falar um pouco disso. E é engraçado, né? A gente escuta vários as falas dos nossos clientes, dos alunos, né, sobre isso. Ai, realmente, agora eu tô vendo que o trabalho da modelista é realmente difícil. Agora eu sei por que é que me cobram esse preço. Agora eu sei por que é que me cobram X por uma coleção. Porque agora eu tô vendo um pouco aqui com vocês. E às vezes ele nesse faz o mini curso até né? desiste de fazer mesmo e Porque contrata, é a né? Porque vê o dificuldade, difícil que é. justamente isso. Isso que Edri falou era o nosso pensamento quando a gente iniciou também, que era sobre ser referência. Lembra que a gente ouviu Isso. muito disso nas bancas de avaliações? Era sobre ser referência, era Nos sobre posicionar nos como posicionar. referência. Então, os cursos realmente nos deram essa possibilidade, né? Isso. É Então, meu- por isso que surgiu a Line Fashion School. Mas voltando só rapidinho para a Line Code, né? Então, na pandemia, quando tudo parou, né? Inclusive, os nossos serviços também pararam, porque se a confecção, se o mercado para, a confecção para. Todo Aí mundo você estava para. dentro de casa com máquina de costura, aquele bando de papel de modelagem, tesoura, cachorro E latinho. os boletos não paravam de O chegar. boleto chega. Quer saber? Eu vou costurar aqui agora. Aí eles falam, aí a gente Jéssica, sentou e fez, costura aí Jéssica. também desse lado que eu costuro daqui. Aí eu falei, Jéssica, eu acho que essa é a hora da gente tirar aquele projeto que estava parado do papel e dar um propósito para ele. E o que as pessoas, que a gente sempre gosta de reforçar, é que nós aprendemos, né, as bases do mercado em si, mas nós gostamos de desenvolver sempre as nossas próprias metodologias, nossas próprias pesquisas, nossos próprios direcionamentos. E a gente disse, Jéssica, que tal a gente fazer a nossa marca e incluir na nossa marca um produto acessível, mas ao mesmo tempo com preço justo, né? Que não tem para quem veste GG, eu sempre vou reclamar isso. Tem sim, Gigi. Não Vai ser tem o cortado. GG, Tem não sim. cabe em mim. Tem GG. Tem que ter um XGG para caber em mim. Você Line, está emagrecendo eu na preciso de academia, camisa graças a pro Deus. meu tamanho. Mas sabe o que é isso? É porque precisa todo produto ele precisa de um estudo, tá? Então a gente tá com a grade tradicional para quando a gente conseguir estruturar essa grade mais tradicional, a gente pular para uma grade maior. Grade de gordinho e futuramente bodybuilder. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu que não sou da área de moda, né? Assim, a minha área é a área de vendas, principalmente e-commerce mesmo. Quando vocês oferecem uma consultoria, ela vai de que ponta até que ponta? Porque existe até a parte da gestão da empresa, né? Sim. Também. E existe a parte do desenvolvimento, da pesquisa, da coleção. O core da consultoria de vocês é o desenvolvimento da coleção, é isso? Não só isso. A Fala um gente pouco. tem os serviços que o cliente pode contratar de acordo com as demandas, né, que forem surgindo dele. Mas Por exemplo, a gente tem ele a pode ter uma consultoria. demanda, olha, eu não sei por onde começar a fazer uma coleção. Sim. Existe Existe essa também. demanda e também existe aquelas pessoas que, olha, eu quero montar minha marca e não sei por onde começar. A gente não Na vai área de brand desenvolver. mesmo. Na área A gente não vai desenvolver uma coleção para uma pessoa que não sabe nem por onde começar. não tem Então, fornecedores, o que é que a não gente conhece faz? materiais, não Isso. conhece... Não sabe a cadeia produtiva A da cadeia moda, como é que produtiva da moda. acontece. E é importante dizer uma coisa que a gente discutiu outro dia, e eu falei, a gente vai registrar isso num vídeo para explicar para o mundo. A formação delas é design. Design não é desenho.
Design é verdade, projeto. Aham. Isso, Então, nós somos projetistas. Elas são projetistas. Então, quando a Aham. pessoa vem com uma demanda, ela cria o projeto, ou seja, cria o design. Isso. Aí elas podem apontar, ó, até aqui nós vamos, daqui para lá, aí vamos Isso. chamar fulano, que é Isso, justamente a ideia do exatamente, organismo. Né? Isso mesmo. Então, a gente tem uma consultoria montada para as pessoas que querem começar do zero mesmo. Então, a gente monta com ela a estrutura empresarial. Ou seja, quem eu sou, para onde eu vou, o que é que eu Pra quem preciso eu quero fazer, Quanto eu quem é cobro. quem é meu Quanto Um cliente. canvas cliente. para ele. Justamente. cliente. A gente deixa a estrutura montada para que a partir dessa estrutura aí sim a gente consiga desenvolver os produtos. Porque se você não tiver essência nem proposta, a gente não consegue desenvolver um Uma produto. coleção assertiva, né? Isso, para o mercado. Ou seja, vocês criam o projeto da necessidade da pessoa. Se ela não tem Isso. nada, você vai lá da essência da marca até a coleção. Se a Sim. pessoa já tem marca, já tem tudo, Então, a gente aí vocês vão na parte começa industrial, daqui. talvez. Isso, Né? isso Acontece mesmo. com vocês também, do cliente chegar e dizer, eu estou com a ideia de fazer uma marca. E depois que você mostra todos esse... Quanto é problemático, Uhum. né, quanto ele precisa resolver de problemas, resolver todos os fornecedores, conhecer e tal. Ele diz, rapaz, acho que isso não é para mim, não. Já aconteceu com vocês isso? Não, assim, Acho que não diretamente, não né? diretamente. Mas acontece da gente sentir que o cliente começou aquela empolgação, a gente montou o projeto, daí ele parou, aí vem daqui a um tempo, vê sabe? que é muito porque gente começa a difícil, né? processar, para falar a processar, verdade. né, a Exato. realidade. né? Processar a realidade, porque a gente tenta ser o mais transparente possível, dizendo que a pessoa não vai ficar milionária com uma marca de roupa Ah, não da vai? noite pro dia. Não Ah, vai. eu já tava É- querendo, já tava pensando É em parar como esse negócio de qualquer impressora e negócio. fazer uma confecção. É, como qualquer negócio, se leva tempo e estratégias para você alcançar suas metas. E dinheiro de investimento, Sim, né? Se dinheiro e você tem investimento. dinheiro, você faz a marca Isso. crescer mais rápido. E Se a você gente não fala a tem, questão do tempo também, a dedicação, né? Então, se você tiver tempo e dedicação, você consegue alcançar suas metas de maneira com mais celeridade, é onde né? o dinheiro pode entrar. Manter o sustento de uma casa enquanto a marca não dá dinheiro. Então ele Isso. tem um dinheiro lá guardado, alguma coisa. Isso né? mesmo. Então, a gente trabalha muito nesse sentido. E a Line Clothing, a Glaclothing, a gente pegou e juntou o que a gente acredita, né? Produtos acessíveis com preço justo, mão de obra justa, certo? E sustentabilidade, mostrar que é possível ter sustentabilidade mesmo dentro de um processo industrial. Ser sustentável não é dizer que você vai ser 100% sustentável e que você não vai ter nenhum tipo de desperdício ou nenhum tipo de, assim, de prejuízo à natureza. Só por a gente existir, só por ter essas tecnologias todas, só por a gente pegar o nosso carro e ir até a nossa casa, a gente já está prejudicando a natureza. Mas é você tentar amenizar o máximo de Diminuir os seus desperdício impactos, e né? diminuir Se os impactos. responsabilizar por Isso, eles. de maneira social, econômica, Ética. ética e ambiental. Então, a gente tenta juntar isso na nossa marca para justamente a gente ser um case, né? Um case para o pessoal ver mesmo que é possível. Inclusive, a gente já foi para o São Paulo Fashion Week e a gente ficou surpresa quando a gente chegou lá, porque gente de todo o Brasil conhecia a Line e a gente não fazia ideia que a gente tinha um alcance nacional para a gente chegar lá e as pessoas reconhecerem quem a gente era. Por causa da exclusividade dos serviços que vocês agregam num canto Sim. só. Né? Isso. Então acho que é por isso que vocês ficam bem conhecidos. Eu passei por isso também quando eu comecei, antes do impressor, antes de estar no armazém. Eu era uma das poucas pessoas que dava consultoria de formação de mão de obra. Então, eu andava em feira e até hoje ando. Eita, a pessoa falou comigo, quem é, meu Deus do céu? Adriano, e abraça e dá aquela coisa assim. Aí você tenta dar aquela olhadinha pro cara achar assim, né? Qual é o nome da pessoa? Aí você desfaz. Mas a exclusividade realmente ela te dá muito benefício. Você sai na frente. Quando você é pioneira É. naquilo. E a gente escutou muito isso de várias pessoas ao nosso redor dizendo que não ia dar certo. Porque era uma coisa muito Ah, grandiosa mas toda para ideia duas todo mundo diz pessoas. que não dá certo. É. Tem mais gente dizendo que não dá certo do que vai E dar para pra duas frente. pessoas executarem, né, Jéssica? Duas meninas executarem. Porque nós éramos meninas, né? Na época Não que era nós o cara começamos. comendo um frango sem Não, camisa, Era o cara comendo frango sem camisa. frango com farofa sem camisa na produção. Isso. Aí por isso que não ia dar E certo. parece assim que quando você escuta isso, que eu já escutei muito também, né? Aí é que você se apaixona. É verdade. Entendeu? Você Porque vai É porque dá aquele ódio, né? tem duas coisas que movem o mundo, Ah, né? desgraça. o Agora amor, você vai ver. A paixão e o ódio, né? Fica São mais duas forte coisas com o ódio, né? que movem. E aí eu me lembro até de uma frase de Clóvis de Barros, eu acho, que ele fala da questão do brilho, que uma vez ele estava tentando ler um livro lá. Clóvis de Barros, quem é? Pra quem não conhece. Acho que Tipo eu eu. não sei se é filósofo ou é sociólogo, é um professor bem conhecido aí.
E aí ele fala que uma vez ele estava tentando, acho que ele é filósofo, estava tentando ler um livro e tinha uma palavra que era muito difícil de compreender. Muito. Uma palavra. Um parágrafo. É um parágrafo. Era um parágrafo que era uma frase só, praticamente. Então, né, é coisa pra gente muito inteligente. E ele, lendo isso aí ele, rapaz, eu não consigo entender. Aí passou uma noite lá tentando ler e sem conseguir compreender aquilo ali. De tão complexo que era. Aí ele chegou para outros acadêmicos lá também. Aí, olha, eu estou tentando ler esse cara aqui, tá muito difícil, não. Aí ele fala que um dos amigos dele disse, cara, isso aí, eu acho que isso aí não é pra gente não, cara. Isso aí é pra 2 ou 3. Aí ele disse, então é pra mim. Como é bonito, né? Agora vai. Agora sim, isso aqui é pra mim, cara. Aí, não sei quanto tempo ele levou, muito tempo para chegar ali. Mas ele disse na hora assim, pô, se é para 2 ou 3, então é para mim. Isso aí. É verdade. Aí a gente tem um pouco disso na nossa jornada. Sim. Eu vejo vocês um pouco de longe, mas a gente sempre se vê aqui. Sim. E eu sei, se no armazém tem 2 startups com garra, que eu posso falar isso com propriedade. Com vontade, Com de vontade, fazer né? o negócio acontecer. É provavelmente o Vendimoda e a Line. É verdade. Porque não desmerecendo os outros também. A gente sabe o quanto é difícil a jornada de empreender. Há Não, anos às a vezes gente o pessoal tá ali. pegou aquela colher. experiência de startup e foi tocar outros projetos, como por exemplo, Dá certo também, como você falou. é. Tem a hora de parar. Quando Sim. você pivota a vida, você pivota um casamento, Isso. pivota a o vida. exemplo disso é o Casa Prima mesmo, a banda do Heitor e da Maria, que colocaram uma startup aqui dentro, aprenderam, passaram por todos os processos e eles mesmos falaram, tudo que a gente aprendeu aqui, a gente resolveu aplicar na banda. Sim. Então, a banda já existia antes da startup, os conteúdos que a gente não fez a startup vencer, hoje a gente aplica na banda e ela vai pra frente. Totalmente. Então, é uma forma de vencer também, Com diferente, certeza. mas é uma forma É. de vencer. Isso mesmo. No Vale do Silício, é bem comum um projeto iniciar e ele morrer em 6 meses. Meio que os caras dão mais ou menos um prazo assim para provar, receber uma grana, testar aquilo ali, criar um MVP rápido. Se não der certo em 6 meses, não conseguir levantar outra rodada, morre e cria outra coisa. E vai-se embora, vai E vai pra embora. frente. Então é importante É dar porque é hora- outro dar hora de ritmo morrer. também lá. Lá eles têm muita grana injetada, né? Exatamente, Aqui a gente não tem grana injetada. verdade. Aqui a gente Gostaria. a gente tem suor injetado. Suor, É, lágrimas. sangue Isso. e ódio. Que ódio. Sim. Deixa eu registrar 2 coisas que Mas amor passou. também. O amor a gente deixa pra família, pros cachorros, pro gato, outras coisas. E pros clientes, os clientes Sim, precisam de amor também. Verdade. Deixa eu registrar 2 coisas que passou batida no meio dos assuntos, e aí depois quando for pra edição, ou elas colocam quando era no assunto, ou deixa fluido e fica aqui mesmo. Uma é o valor de ensinar. Eu queria contar uma historinha quando eu aprendi isso. Eu já tinha, meu primeiro emprego foi professor de informática, onde para mim foi muito natural ensinar alguma coisa para alguém, mas beleza, foi uma forma de ganhar uma grana, um moleque com 18 anos ganhando um salário mínimo e pagando sua guitarra. Era esse meu objetivo na vida. E aí, Propósito. no momento era. Que é a guitarra que tá até hoje no Fat Bones, que a gente vai gravar o próximo disco, o primeiro disco nosso, é a mesma guitarrinha lá. E aí eu entrei na empresa de um primo, que já tinha uma empresa de programação consolidada, eu fui ser suporte do Maurício, e suporte de atendimento ao cliente. Ele tinha um software de gestão de estoque, fluxo de caixa e gestão escolar. Eram 3 softwares diferentes. E minha função basicamente era treinar os clientes, como usar o software, instalar o software, colocar atualizações, numa época onde eu andava com as atualizações no disquete, inseria os disquetes, tirava e deixava o celular junto do disquete, ele destruía tudo isso. Na edição vocês coloquem, por favor, o que é um disquete, para quem nunca viu isso. Acho que vocês chegaram a ver Com certeza. no museu, né? Meu pai é professor de informática e ensinou tudo isso. Ah, pra mim então ela também. sabe. É aula de história, É. não foi? Eu não uso aquele disquete de parecia de papel Eu mole. usei sim. Aquele pretão assim, Um mole. pretinho. O pretinho era um pequenininho de plástico. Era um pretinho de plástico. Eu usei esse, assim. um pretão Ah, que não, parecia um esse aí negócio não. mole, assim. Esse aí Acho não que é era da de minha 5 época, pontos, não sei quantos, oitavos. Isso ainda sei é da lá o minha quê. época, não. Eu sou E dos aí- anos 90 pra cá. E aí, Maurício, ele dava aula na época era o Ibratec, que depois virou Empreendedor é assim, tá? A gente É, responde tô os aqui. clientes e a gente Não faz os importa, podcasts ao vai mesmo tempo. respondendo aí. Para e outro na missa. Aí Maurício dava aula de Delphi na época. Nossa, eu aprendi Delphi, que desgraça. Aí ele falou, Adriano, você vai fazer aula de Delphi com a gente aqui também, para você depois virar programador. Ainda bem que eu nunca virei. E a aula de Delphi dele era justamente o sistema que ele fazia e dava para os clientes e vendia para os clientes.
Eu me lembro claramente desse dia, eu cheguei para ele e fiz, Maurício, por que você está ensinando o teu produto que você vende? Por que você ensina programador? Ele falou, porque quando eu ensino, eu aprendo, às vezes eu resolvo alguns erros que eu não estou conseguindo no dia a dia, eu resolvo na aula, porque a cabeça desliga. E quando eu formo mais pessoas, eu de repente posso contratar as próprias pessoas que eu estou formando. Ou então, se eu tenho concorrentes no mercado, isso valida, quer dizer que eu tenho um produto bom e eu sou o pioneiro e os concorrentes estão indo lá. Então, mais gente vai falar, pô, não tem uma solução só, tem 2, tem 3, tem 4. Quem é o pioneiro dessa história? Ah, é Maurício, vou contratar lá com ele. Então era esse registro que eu queria deixar sobre a história de empreender e que eu discordo de que startup que ensina está indo mal, não é por aí na minha visão. E a outra história é voltar lá para o design. Design, em português, parece desenho, né? Eu já contei essa para a Origiane e vou contar para vocês também. Mas Mas sempre uma discussão, né? Nos cursos de design. E não é, né? Design, que é em inglês, vem do grego designare. Se não for grego, for latim, vocês corrigem aí na edição, tá? Que eu me lembro é do grego designare, que significa designar, né? Então é projeto no fim das contas. E se a gente pega, por exemplo, em português a gente tem só desenho, design. Desenho ou projeto. Em espanhol, em inglês você tem design e draw, que é desenhar, né? Sim. Design é projetar. Em espanhol você tem desenho, que é projetar, e de burro, que é desenhar. Então por isso fica essa confusão, design e desenho. Eita, essas meninas desenham. Elas abrem É comum. o Corel. Core, Illustrator, qualquer Core Illustrator, muito bem. Elas abrem o Core e desenho, não é por aí, é projetar coisas. Mas é muito comum. Quando eu fui a primeira pessoa da família a ir para esse lado artístico, assim, da geração dos netos, né? Então, meus pais, meus avós vieram de profissões muito tradicionais. E quando eu entrei em design, que eu cheguei lá, vovô, passei na Federal. Todos meus primos chegavam, passei Inclusive, na Federal. Tem um avô tão tradicional que é pioneiro de igreja evangélica. Não, protestante, qual é o nome certo? Não ia entrar. Só para registrar, de tão tradicional que é. Isso, né? Com certeza. E foi ele que eu cheguei e falei, vovô, passei na Federal, em design. Certo, minha filha, mas o que é que você vai fazer? Você vai fazer assim mesmo, tá? Você vai ficar desenhando na rua, que nem aqueles hippies que a gente passa no centro. Aí eu fiquei, não, vovô, não vou fazer isso não. Qual o nome do seu avô? Roberto. Seu Roberto, é outra coisa, seu Roberto. Mas seu Roberto já tá no céu agora. Mas seu Roberto vai escutar. Seu Roberto ela não tá desenhando, seu Roberto. Ela tá fazendo um projeto, seu Roberto. Se você estiver aqui entre nós... Não, ele era evangélico, né? Não, então não tá não, ele tá em outros caminhos. Tá em outros caminhos, mas mesmo assim, isso... Mas ele deve estar com orgulho danado de vocês. Com certeza. E foi muito legal, porque assim, eu fiquei passada na época, mas hoje eu rio porque é difícil, né? Cursos novos que são implementados, né? Há poucos anos, vamos dizer assim, o curso de design deve ter o quê? 20 anos, 30 anos na Federal. A nossa geração foi formada ou para ser advogado, ou médico doutor, ou engenheiro, ou concurso público. Isso. Saiu dessas 4 profissões, é vagabundo e hippie. Justamente. Então, é bem legal hoje, assim, o orgulho que a família sente, né? Por ver realmente o crescimento, né? O crescimento profissional. Então, hoje eles conseguem enxergar de outra maneira. Mas isso é uma coisa que a gente só vai conquistando com o tempo mesmo, né? As pessoas vão vendo outros valores. Ao contrário, na tua família, né? O pessoal achando horrível. Quando ela entrou na Federal, me foi o contrário. Quando eu tinha 8 anos, eu já vendia desenho na sala de aula, gente. Ela era empreendedora. Eu já vendia desenhos, o pessoal ficava... Era a minha forma de fazer amizade na escola nova, porque eu mudava muito. O pessoal ficava, desenha um pato, desenha um cachorro. Então eu vendia meus desenhos. A aula de ciência, enchia de caderno na minha mesa para eu desenhar a cadeia alimentar de cada... A cadeia alimentar do pessoal. E eu vendia roupinha de Barbie também. Então, quando eu falei que ia fazer design, minha família já viu, tava na cara que ela ia fazer isso já. Já comigo não. Até porque, assim, eu tenho avós muito tradicionais. Meu avô Roberto não tá mais aqui, mas meu avô Jonas está. E ele era empreendedor. Né? Meu avô Jonas, eu acho que eu tenho muito essa veia, assim, dele. Então, ele veio de uma situação difícil, né? Assim, ele era neto de escravo, literalmente, né? Passou pela Segunda Guerra, passou fome, passou tudo. E ele empreende com o quê? E ele empreendia, na época, no ramo alimentício, né? No ramo da indústria alimentícia. E chegou a ser a Norlin,
na época dos anos 80, 90, era uma das maiores indústrias que existiam em Olinda em relação em alimentos. E quando eu disse a ele que eu ia empreender, aí ele fez, Minha tá filha. bom, minha filha. Aí ele fez assim, Faça mas você vai concurso. fazer roupa? Ele fez assim, você vai fazer roupa? Eu digo, não isso, vovô. Eu vou ajudar as pessoas a projetarem. Aí ele fez, tá, mas eu não tô entendendo. Mas vamos fazer o seguinte, faça tudo direitinho, tá? Para você não ter problema com a lei, para você não ter problema com o imposto e muito menos com o governo federal. A mente dele era só... Era tipo a mãe do eu não me Cris. fecho. O menino tá preso, tá vendendo droga? Não, entra, menino. Menino, justamente. E hoje, mesmo a empresa da gente ainda tem muito para aprender, muito a crescer. A gente pensa muitos voos ainda para lá, né? A Line não é nem um terço do que a gente imagina para ela Porque hoje. não existe mais um formato de uma empresa que se sustente igual para sempre. Isso verdade. não existe mais. A gente vê como é diferente, né? Quando a gente vai conquistando as coisas, como as pessoas conseguem nos enxergar de maneira diferente, e a gente acaba virando referência, né? Até para as pessoas mais antigas, né? Que tem a mente mais tradicional. Que ainda que não entenda exatamente o que a gente faz, mas respeita, porque vê Isso. a nossa seriedade, vê como a gente trata O o profissionalismo. profissionalismo que a gente tem com isso. Minha mãe, hoje, ela respeita muito. Eu tô no computador fazendo coleções. Ela tá Ela trabalhando, já deixa a entende, menina tá quieta. trabalhando, né? Ela sabe que eu tô... Tira os gatos de cima do computador. Sai. Deixa ela Mãe, trabalhar. vou fazer reunião agora, tá certo, silêncio aqui. Mas Quer e um cafezinho, quer uma água. Esse respeito vem muito também da aparência, né? Eu digo assim, isso acontece comigo, não sei se com vocês, mas a gente se sacrificou muito lá na minha casa pra gente chegar onde a gente está hoje. Se sacrificou, eu conto sempre essa história porque é um motivo de orgulho e eu repito e vou repetir o resto da minha vida. Mas ainda hoje a gente tem coisas faltando lá em casa, coisa assim, de estrutura. Não terminei minha casa, então a gente tem 7 anos de empreendedorismo e a gente tem uma empresa que está bem saudável, mas está bem longe do que a gente quer, óbvio, ainda. Mas a gente ainda se sacrifica, ainda não ganho um salário para o cargo que eu exerço. Sim. Nem o da minha equipe, que faz parte, que são os sócios, ganha um salário por cargo que exerce. Porque tem uma coisa, existem empresários ricos de empresas pobres. Sim. Né? E existe o contrário. Os empresários ricos de empresas pobres, eles vão quebrar rapidinho, assim, eles têm a vida É aquela pessoa que a primeira grana grande que pega já compra logo uma Hilux. Isso. Existe isso, Um né? iPhone de última geração, se endivida com alguma coisa e mais aparenta ser milionário. Isso aí é o que mais tem. Tem. E aí, às vezes, as pessoas pensam que aquela pessoa está bem, assim, de vida, porque está em um carro melhor, está se vestindo bem, não sei o quê. Mas termina sendo o contrário, né? Mas as pessoas julgam por isso. Tanto é que, às vezes, logo no começo também, a gente sempre cuidou um pouquinho mais da imagem no trabalho. Assim, um exemplo, às vezes você tem um computador melhor, porque você vai precisar passar né? essa imagem. Se eu desenvolvo Mas uma, tá uma solução de defeito, alta tecnologia, eu não vou chegar lá com... Quando eu comecei a fazer site aqui, foi em 1998. Eu queria falar, a gente queria que você se apresentasse e contasse tua dor, de onde é que você veio e como é que tá aqui hoje. Tá, então, eu gosto de contar essa história também, é bem rapidinho, até porque o povo gosta de contar, de ouvir história, né? E aí, em 1998, eu fiz o site para uma empresa que eu trabalhava... 98? 98. Nossa, não fala essas idades, pô. A gente não pode... Ó, falou 1900, a gente tem que mentir. Tem que dizer assim... Mas eu acho que eu falei 1998 também, né? Da guitarra. 2 anos antes de 2000. Já entregou. 2 anos antes de 2000. Antes da virada do Um pouco milênio. antes da virada do milênio. Um pouco antes do bug do milênio. Do milênio. Assim como com juízo, né, Jéssica? Vocês entraram na faculdade em que ano? 2014. 2014, pô. 2014 eu já tinha falido acho que umas 5 vezes, pelo menos. Eu já tava... Em 98 eu ainda tava assim, né? Na escola. Muito na escola, né? Eu era Pequenininha. Pequenininha. De chuquinha. De chuquinha. Então, aí eu sou da área de tecnologia porque em 98 eu fiz um site para uma empresa onde eu trabalhava aqui em Caruaru. E aí fui chamado para trabalhar em Recife. Você aprendeu a fazer site como? Na internet, sozinho. HTML. Não, era Flash, né? Flash? Era. Nossa, eu fui antes ainda disso. Eu peguei lá. Flash, Como cria. Eu botei no Google assim, como se cria um site. Aprenda HTML, não sei o que. Eu comecei a fazer HTML. Não, então, na verdade foi HTML em 95. Aí eu tive contato com HTML.
tô indo mais longe aí. Ai. A idade vai pesando aqui. Mas- Eu sinto a atmosfera, assim. É porque em 98 Apaga a eu fiz luz um assim pra site... dar um clima drástico. Apaga a luz. Em 98 eu fiz um site que se destacou. Aí chamaram a gente para trabalhar em Recife. Que era em Flash. Era em Flash. Aí eu trabalhei um ano lá e no ano seguinte eu digo, vou para Caruaru enricar. Aí, A risada dele. aprendi, né? Eu digo, vou voltar para casa para enricar lá, né? Então, Tem lenço aí, gente? É. Vai dar umas lágrimas aqui, que essa história eu aí há conheço. mais de 20 anos, né, a gente trabalha desenvolvendo o site. Assim, basicamente e-commerce, site, web. Então, nosso know-how vem muito disso. Assim, a gente sempre empreendeu, sempre foi freelancer, sempre empreendedorismo. Aqui e ali a gente teve uma necessidade de trabalhar, CLT também, por um período pequeno, para pegar um fôlego, mas não foi fácil. Para você ter uma ideia, eu passei um ano para vender um site aqui em Caruaru. Chegava E é porque você ia enricar, né? Porque ia enricar. Foi R$400 o site. Eu só tenho que falar o nome da empresa, mas não pode. E aí, mas assim, se você persistir, né, um ano, eu era solteiro, então podia. Aí parei para estudar, passava o dia estudando, ia aprendendo. Aí Tinha a teto, coisa tinha anda. comida, você É virava. aquela coisa, tinha teto, Estudante. tinha comida, né? Porém, com a startup, quando a gente entrou aqui no armazém, já não tinha teto e comida, E já tinha. né? Já tinha filho e esposa. É. Então, é uma jornada, um momento muito mais duro da vida. Sim. Porém, muito mais... tem um apoio muito forte também, que foi a minha esposa. Sim. No começo, assim, Uma rede de apoio, né? é uma rede total, assim, sem ela... Beijo, não dona teria Fátima. conseguido. Um abraço pra senhora. Senhora, parece que ela vai. Os velhos Ela são vai, nós. ela vai Beijo, dizer Fátima. Um assim, abraço pra você, menina. menina querida. Mas é mesmo, Fátima Mas é ó, se jovem. não fosse uma esposa que apoiasse, eu digo apoiar, não só do sentido, vai amor, que coisa linda, não. Apoiar pra nas entender a contas dificuldade, também, né? Sim. Que a dificuldade. trabalhando. É, Aí é uma aposta, ela- na verdade, também. Não é só um apoio, é uma com- aposta. É um apoio e as duas coisas, né? É. E aí com filho, cara, é muito difícil, porque ela já, por si só, ela já trabalha dobrada, assim, né? Que já tem as preocupações. E lá. ela empreende também. Né? E ela também empreende, porque ela costura em casa e tem uma facção. Então, manteve por muito tempo altos e baixos, algumas baixas bem difíceis, inclusive, mas a gente nunca desistiu. Assim. Pro público do impressor que não sabe o que é uma facção, vão achar que ela tem uma facção criminosa. É Crime isso mesmo. O Quando que é eu uma cheguei de facção? Recife, É. quando eu cheguei de Recife, todo Não lugar é da facção esquina aqui tinha em Caruaru é facção. comum. E eu perguntei ao meu marido, amor, o que é isso? PCC tá aqui, ponto vermelho, o que é isso, Isso né? é droga? Aí eu digo, porque ela tá com medo do meu bairro. Eu digo, aqui é droga. A droga já invadiu, Caruaru. O que é uma facção pro povo que não conhece? Que é uma palavra muito comum em Caruaru, né? Quando alguém monta uma marca, a primeira coisa que faz é procurar uma facção. Em Caruaru Né? e em grandes polos confeccionistas. Sim. São Paulo. Aqui no Apelo inteiro é facção, né? O termo. Nos polos eles conhecem como facção. O que é uma facção, para quem não conhece? Para quem não conhece, é um grupo, vamos falar como se fosse um jantar. É um grupo de, geralmente, mulheres costurando para fazendo um private label, né? É sob demanda. Alguém chega lá e fala, eu quero 1000 shortinhos de costura jeans. isso aí pra mim. Aí joga os panos lá, ela vai costura, entrega tudo. E A costuradinho. facção corta, a facção costura, né? Faz todo Entrega o o processo, produto. o processinho, né? Isso mesmo. Porque vocês devem trabalhar demais com facção, no fim das contas, Sim. né? A gente tem muita parceria também com É facção. um dos apoios. Inclusive, nossos, né? já entrando, né, nessa questão aí do sofrimento, de como é começar, Não é né, choro, dessas não, apostas. Ligiane. Eu já ia Não, puxar pra não é coisa choro, não. alegre. Agora é puxar pra coisa Ah, alegre tá. Que você falou mesmo. sofrimento, eu já tava ficando Né? triste. Então de a novo, gente já. já vai falar o quê? Conexão moda, né, gente? Sim, tem o Conexão Moda, bem lembrado, que volta aquela história do ensinar, né, as coisas lá. Aqui no Armazém da Criatividade, a gente tenta formar novos empreendedores, de preferência com experiência de outros empreendedores, que vão mentorar startups ou vão compartilhar um pouco do seu Olha só, business, do marca. seu conhecimento, né? E a Conexão Moda é um... Vocês falam que é a Conexão Moda, que essa é a ideia de vocês, eu não vou falar nada não. E aí, Como é que vocês acordaram um dia e falaram assim, vamos fazer a Conexão Moda, esse negócio aqui? Ele vai precisar sair agora, a gente vai esticar um pouquinho mais, vai falar do Conexão Moda aqui com as meninas. E quero agradecer imensamente a tua presença, Edro. E nos episódios que o podcast da Line Fast Podcast tiver, os episódios que existirem, você vai estar aqui para compartilhar um pouco do seu conhecimento. Quando tiver os clientes que vão falar sobre e-commerce, venda online, a gente conta muito com sua experiência para você trazer aqui informações relevantes, não só
para os clientes, como também para quem estiver assistindo a gente. Com certeza. Perfeito, Adriana. Futuramente. Agradeço demais o convite, Jéssica, Aurijane. Pode contar comigo nas próximas vezes, tá, gente? Gente, Realmente, muito obrigada, por favor. Edrio. Muito obrigado. Eu que agradeço a todos, tá, gente? Valeu. Bom, eu gosto de terminar os podcasts levantando e dando abraço. Valeu. Cara. Obrigado, gente. Valeu. Tchau. 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 Vai contar pra gente o que é o Conexão Moda. Eu ia explicar, mas é melhor que vocês inventem. Vocês acordaram um dia e falaram, Jéssica, tinha uma ideia massa, um negócio chamado Conexão Moda. E vou vender lá pro Porto Digital essa ideia. Como é que é isso aí? Vamos lá. Jéssica sabe que eu sou uma mente. Nós somos, vou falar a verdade, as duas. Inquieta. Nós somos muito. Tanto, às vezes, eu tenho umas ideias bem loucas que Jéssica Às me vezes dá eu uma... ignoro, às vezes algumas eu Tá digo, bom, "Ah, Jane, não". menos, Jane. Menos. Aí, e assim, tanto ela tem muitas ideias, como eu tenho muitas ideias. E não são todas as ideias que são concluídas ou fazem sentido, às vezes. Às vezes é só um devaneio, Uma vontadezinha. uma vontade. Mas uma coisa que a gente sempre teve em comum aqui foi que a gente queria passar o nosso conhecimento. E não só o nosso conhecimento em relação à técnica ou metodologias da nossa profissão como designer, né? Como design, né? A nossa experiência com o design. Mas sim na questão gestacional da empresa. Porque quando nós nos deparamos com a realidade do mercado, né? Quando a gente passou por todos esses programas de incubação, de fomento, enfim, nós aprendemos que nós não somos só designers na nossa empresa, nós somos gestoras. Acima de tudo, nós temos essa responsabilidade de gerir o nosso negócio para que tudo funcione da melhor maneira possível. O projeto você pode fazer, mas depois Isso. quem é que vai executar esse negócio? É justamente a gestão. Com certeza. Então, assim, nem tudo está no nosso controle, né? Muitas coisas a gente ainda tem para melhorar, como toda empresa, mas essa experiência a gente queria passar, porque o que muitas vezes a gente vê são empresas que têm um potencial gigantesco na área de moda, mas que acabam se dissolvendo porque as pessoas não se enxergam como empreendedores ou não se enxergam como gestores de um negócio. Então, se aquele papel ali do design, ou de um consultor, ou de uma modelista, ele para ali, ele não vai conseguir desenvolver, né, o projeto. Então, a gente tinha muito essa vontade, a gente sentia falta de um programa voltado a isso, de gestão de negócios de moda. E no ecossistema mesmo do armazém, Isso, e no né? ecossistema do armazém, porque nós somos uma das únicas empresas aqui que trabalham diretamente com o moda. sistema de confecção, né, o sistema de moda em geral, e a gente queria que tivesse mais Novas pessoas empresas aqui, junto, novas né? empresas, novas conexões, porque é isso que faz a empresa crescer. É você estar crescendo junto com outras pessoas para estar formando essas conexões, né? E a gente poder estar aprendendo coisas novas e crescendo juntos e fortalecendo a profissão, né? A nossa comunidade profissional local. Né? Pernambuco tem uma comunidade profissional na área de design fantástica, né? E que muitas vezes as pessoas não reconhecem porque não é tão forte a questão do grupo, né? Do grupo se mostrar, a conexão, de se mostrar. Então, a gente sempre teve muito essa questão... Realmente tem muito design formado em Pernambuco e muito design que não atua Sim. diretamente. Isso, porque né? muitas vezes não tem oportunidade. Isso. Né? Quantos designers se formam, mas nunca tiveram nem contato, porque não tem empresa para pegar eles e ensinar, porque as empresas já querem profissionais prontos. É aquela história, você ser estagiário tem que ter experiência. Mas para ter experiência tem que ser estagiário primeiro, né? Exceto aqui no Portal Impressão. Nossos estagiários, a gente só pede que tenha o mínimo de um bom português e fim. O resto vai embora. Então, a gente tinha muito essa dificuldade. É uma coisa que a gente sente. Eu acho que tudo da Line é muito nosso sentimento, né? O nosso olhar ao redor do nosso mundo, do nosso ecossistema. E eu sempre falava pra Jéssica, era tão bom que tivesse, era tão bom que tivesse um programa. Sei lá, uma incubação. Alguma coisa que fosse voltada realmente para a moda, que a gente pudesse né? compartilhar, Sim. que a gente pudesse participar, a gente pudesse expor essas ideias. Então, foi quando, depois da pandemia, né, voltou, o armazém voltou, né, desenvolvendo. Tudo voltou, Tudo na verdade. voltou, Né? Tá então, todo mundo em casa. Isso, então as pessoas começaram a voltar, os programas começaram, as pessoas começaram a querer, né, novos programas, novas oportunidades. E eu decidi, né, em uma conversa muito informal com Mirelle, né, que é uma das nossas analistas aqui,
do Armazém da Criatividade, uma coisa bem formal, eu disse assim, eu sinto tanta falta de programas voltados para moda, e não só moda, mas gestão mesmo, de negócios de moda aqui no Armazém. Aí ela fez assim, tu tem alguma ideia? Eu digo, oxe, na hora, a gente já tem uma consultoria bem formada e uma metodologia bem fixa em relação a isso. E a gente começou a ver que essa ideia poderia ser real. Fazia sentido, né? Fazia Então, sentido. Então, Mirelle, como ela fica responsável por algumas partes, né, em relação a programas de empreendedorismo aqui no Armazém, ela fez, vamos montar e vamos apresentar o Porto para ver se o Porto abraça. Então, foi quando a gente sentou e começou, né, a colocar tudo aquilo ali no papel. E quando os responsáveis, né, isso foi apresentado ao Porto e eles viram, ele disse, massa, vamos fazer. Então, a gente se sentiu super honrada porque a gente é filho do Porto, do Armazém da Criatividade, e eles viram que nós tínhamos potencial para expor, né, o nosso trabalho e fomentar ainda mais o empreendedorismo E formar de moda. novas startups de Isso, moda. formar novas startups de moda, e ele decidiu entrar com essa com a gente. Então, nós apresentamos o nosso projeto também, depois que o Porto já tinha aprovado, a gente apresentou o nosso projeto a empresas que são parceiras, né? Nós já nos conhecíamos, já eram parceiras da Line, já acreditavam na Line. Então, as empresas, quando viram o programa, disse, cara, a gente vai entrar. Isso realmente faz muito sentido. Isso Né, é Jéssica? conexão moda, né? Isso. Porque a gente está falando aqui de mentoras, que somos nós, né? Pessoas que já estão nesse ambiente de startup, já estão nessa caminhada, como o Éder estava falando, né? Que é o sofrimento, aquela coisa toda. Mas a gente também está tendo essa oportunidade de conectar pessoas que vão começar, que são aquelas Jéssica e a Aurigiane lá do comecinho, né? Que estão aquela Ei, ideia. vem aqui, mulher do É, corredor. cara. Você. E- Vamos e- formar uma startup aqui? Bora. Isso. É sobre isso. E também ter a oportunidade de estar com essas empresas, né, parceiras também, que já estão aí há muito mais tempo do que a gente. Então, são vários níveis, né, de experiência, onde todas se unem e são válidas para realmente a gente ter uma conexão moda. E também outra coisa que a gente sempre observa muito aqui, a gente tem um laboratório aqui de moda. A gente tem algumas máquinas, temos manequins, temos um espaço, Algumas né? máquinas? Várias máquinas. Tem um monte E de a gente tem coisa. uma máquinas. super estrutura, gente. E a gente tem uma super estrutura aqui no armazém que essa estrutura precisa ser usada e Utilizada. abusada, né? Principalmente para nós, pessoas que muitas vezes não temos acessibilidade a esse tipo de maquinário, a esse tipo de estrutura, por questões financeiras, por questão de oportunidade mesmo. Conta de conhecer, né, o Isso. espaço do armário. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição do episódio um vídeo que eu mostro justamente o Espaço Epson, que é um dos espaços que vai dar suporte ao desenvolvimento de moda de vocês, porque lá tem tecnologia de impressão de sublimação, DTG, ecosolvente, fotografia, e esse espaço deve fazer uma diferença para vocês também, poder Com certeza. rapidamente simular estampas e depois partir para a solução da Audace que está do lado, fazer a modelagem. Eu acho que isso aí tá bem incluído no processo Isso. do Conexão Moda, né? Isso, mas afinal, o que é o Conexão Moda, né? O Conexão Moda, ele é um programa de fomento ao empreendedor, né? Ou seja, você vai vir aqui com a ideia inicial, Com ideia, não com a precisa, ideia. não precisa ser um Não negócio. precisa ser um negócio, você vem aqui com a ideia. Eu sempre tive a ideia, ou sempre tive aquela vontade, aquele sonho de empreender com moda, mas eu não sei por onde começar. Seja com um produto ou um serviço, né? Isso, Que o seja programa um ele abraça as duas. Isso. Não precisa ser vertentes. moda autoral. De repente a Não, pessoa quer prestar um serviço para a Isso, comunidade. qualquer área da moda, do design, qualquer área. E eu quero desenvolver essa ideia, eu não tenho nem apoio, porque a gente sabe que, infelizmente, quando a gente contrata um consultor, tem aquele preço do consultor, porque aquilo ali é o trabalho Sim, dele sim. e a gente precisa, né? Então você dilui esse preço de um consultor em 10 Isso. startups, provavelmente. Isso né? mesmo, isso mesmo. Então a ideia é essa, Dilui a gente muito dá... mais, porque é bem subsidiado o valor. Na verdade, não é o Isso. consultor diluído nas startups, é o próprio armazém que contrata os consultores, mentores, e o pessoal paga Isso. apenas uma taxa simbólica. Isso, uma taxa pra bem participar. simbólica. Já está E- aberta a inscrição? Já está aberta a inscrição. o edital Hoje que já dia? tá- É 7 de abril? 8? Oito. 5? Oito. Eu tô perdido o dia. Oito. 8 de Oito. abril. E as inscrições vão até quando? De 2022. Sabe se lá se você vai ver esse vídeo em 2074? As inscrições vão até dia 17 de abril. Na agenda, pode se estender ou não. Certo? Vai depender das inscrições, É porque passa esse por uma fluxo, banca né? antes, né? Isso, Se a passa por uma banca banca. aprovar a quantidade certa, ok. Se não, continua
Isso, Porque às vezes o pessoal chega com uma ideia muito obscura também, não é uma ideia ainda incubável, né? isso. Mas a gente já te convida, tá? Se você só tem aquela ideia. Olha lá pra câmera, convida o povo lá, olhando pra câmera. E vocês estão super convidados a se inscrever no Conexão Moda. Então, se você já tem aquele sonho, ou já teve, não sabe por onde começar, não tem muitas vezes aquela grana suficiente para começar. Eu e Jéssica começou praticamente do zero, tá, gente? A gente juntou realmente as moedas, né? Pagou a inscrição do Mind Pagou the a Biz. inscrição do Mind the Biz e foi com Acho que era Deus. R$200 na época, era R$300, Não. uma coisa assim, né? Não, era 900 na nossa época. 900? Ah, mas era parcelado. Eu lembro que tinha um era negócio de parcelado. R$300, E o Conexão Moda é só R$200, gente, para vocês passarem 3 meses aqui, tendo consultorias, mentorias, acompanhamentos. Acesso a todos os equipamentos do Acesso armazém. a todos os equipamentos. Então, você já tem esse sonho, vem para o Conexão. A gente é prova viva que um programa de fomento empreendedor faz diferença na vida, não só dos nossos sonhos, dos nossos negócios, mas no nosso crescimento pessoal e profissional. Então, se você tem aquela ideia de negócio, a única coisa que você precisa é se inscrever, gravar um vídeo para você assim, dizer qual é a ideia, apresentar a ideia do seu negócio, né? Preenche lá o formulário com seus dados e se inscreve e vem aqui quando a gente chamar vocês para vocês defenderem a ideia de vocês e a gente espera vocês no programa. Lembrando que o nosso programa tem muito foco no mercado, a gente está com patrocinadores parceiros incríveis, né? Então a gente tem a Santana Textiles, tem a Sei Laser, né? Tem a Pinheiro Aviamentos e outros parceiros que só vão fortalecer. A própria Epson, o Espaço Epson é o patrocinador do evento. Então, só vai fortalecer e justamente fazer essa ponte entre o mercado e a ideia do negócio para realmente fazer acontecer. Falando em patrocinador, a gente não pode esquecer do Armazém da Criatividade e da Secretaria de Tecnologia do Estado, que são os... Que eles são os grandes, né? Tudo acontece por causa dessa parceria entre Porto Digital, Secretaria e Armazém. Eles são os patrocinadores e as empresas são apoiadoras, né? Que patrocinam também. Que também patrocinam junto do evento. Então vai ser maravilhoso, a gente está muito empolgado e a gente espera vocês. Até 17 de abril, tá? Pra gente ir por caminho do fim do podcast, eu quero falar um pouco sobre impressão, mas aí eu quero entregar o quão bagunçado as coisas são no portal impressor. Porque a gente planeja as coisas, a gente faz tudo bonitinho e as oportunidades chegam, a gente tem que pegar e fazer. Por exemplo, a gente planejou essa temporada rodar uma canequinha para cada convidado com a arte do episódio, tudo bonitinho. E o que temos aqui? Nada. Nem arte desse episódio teve ainda, por quê? Porque a gente falou, quando a gente sentou aqui para gravar, falou: vamos fazer um podcast tudo misturado? A gente bota isso aqui lá no portal impressor, bota lá no podcast da Line. Se duvidar, é capaz do pessoal do Armazém olhar e falar: por que não bota o podcast do Armazém também? Então a gente nem criou arte para esse episódio, foi feito de última hora. E aí eu vou deixar aqui o compromisso. Tá aqui a canequinha branquinha, tá aqui a impressora F170 da Epson. A prensa nem veio para cá, que nos outros episódios que a gente gravou, a prensa estava até desligada, que era durante a feira, também não deu certo de imprimir. De todos os episódios que a gente gravou até agora, só um deu certo para imprimir. Mas a gente vai produzir a arte e entregar para vocês depois e registrar tudo bonitinho. Então, finge que vocês estão recebendo o presente de vocês. Edro não ganha nada. Edro não precisa ganhar nada. Edro fica aqui, ó, representando aqui. Gente, lembrando que vai acontecer mais podcasts onde a gente vai trazer, né, convidados, né, clientes que já passaram pela Line Atelier e parceiros, que eles vão falar como foi a sua experiência de negócio, né, como foi começar, até quando chegaram na Line, se a Line foi relevante ou não nos seus negócios, né? Contar a história de como que a Line apoia os negócios que já existiram antes do Conexão Moda. Basicamente, Conexão Moda surge dessa experiência, desses cases, né? Trazer cases reais, justamente. É esse o nosso objetivo, é que vocês vejam que é possível, né? Se transformar em uma empresa, se transformar no seu sonho, no negócio, de forma bem direcionada e assertiva. E conversar também. E conversar as besteiras também. Nem tudo é tão sério, nem tudo é só negócio. É verdade. Se eu vou ser o host, aí que vai ter besteira mesmo. Eu não sei nada de moda, eu vou ficar aqui só falando abobrinha só. Essa parte de DTG a gente registrou, Origiano, imprimindo umas eco bags. Tem um episódio também, vou deixar o link na descrição. E eu queria justamente falar disso. Para vocês, o quão importante é você ter uma tecnologia de sublimação ou de DTG, que é a impressão direta no tecido, tão acessível para o negócio de vocês? Como é que isso se encaixa na lógica do dia a dia de vocês? Certo. Para a gente, é uma oportunidade, né? Nós não teríamos acesso... Você falou assim, certo, você ficou pensando, né?
não estava preparada para isso. Mas quem sabe faz ao vivo. Mas você imprime aqui desde o dia que chegou. Você falou, essa máquina imprime sublimação. Imprime. E você é uma das que mais usam a tecnologia de sublimação verdade, e DTG agora. De primeira é porque nós somos muito curiosos e a gente gosta de aprender processos, até para a gente ter autoridade para falar daquele processo para os nossos clientes, para as pessoas que passam por um ateliê. E questão pessoal, profissional mesmo, acho que conhecimento é uma coisa que ninguém rouba de você, né? Tudo pode acabar, mas o conhecimento é seu e você pode levar isso para o resto da sua vida. Você pode acumular conhecimento, né? Isso. Não tem limite. Isso. Então a gente começou mais na curiosidade mesmo, depois a gente foi testando algumas coisas. E até o processo nos inspira também. Quando a gente viu aqui a máquina, dá para fazer lenço, vamos testar. Então, a própria máquina, o próprio processo acaba nos inspirando também a abranger o nosso mix de produtos também. Então, aquela arte dos insetinhos era um lenço, né? Que vocês fizeram, né? Então, foi possível também realizar aqui uma impressão maravilhosa, a gente super gostou muito. E a nossa vontade também de imprimir em tecidos naturais, até porque a nossa marca tem esse viés sustentável. Então... A sublimação é totalmente sintético, não combina com a marca diretamente. Não é que não combine. Até porque a gente gosta de misturar, desmistificar. Né? A gente gosta de desmitificar. Não vai sair, tá, gente? Mas a gente gosta de tirar a mal impressão que muitas vezes as pessoas falam do poliéster como um grande vilão da indústria. Vilão é o destino que você dá a ele, né? Não ele em si, mesmo, né? E não os materiais. Tem como o poliéster é um material altamente resistente, que dura muito mais muito mais tempo de uso do que muitas vezes os materiais naturais. Que faz uma cor maravilhosa quando você tinge, quando você imprime. Então você consegue não descartar aquela peça e sim reaproveitar aquela peça e aqueles tecidos de maneira positiva, né? Na marca, ou voltar aquele produto para o mercado com muito mais valorização. Então, a gente gostou muito de trazer essa questão da sublimação, que é possível, a sublimação, é você fazer algo legal. Lembrando que, muitas das vezes, os nossos tecidos que nós pegamos para fazer lenços são tecidos de retalhão, ou seja, as grandes empresas, né? Joga um pedaço aleatório, vocês cortam em formato de lenço e reaproveitam. Porque, assim, às vezes são metades de rolos de tecido, ou algumas metragens, 10 metros de tecido, que para empresas grandes não servem para. Então, elas repassam. Você tem um rolo, né? Uma bobina inteira vai produzir de uma vez. Então, né? elas repassam, né, para os retalhões, e nós temos esse cuidado de fazer essa curadoria, de procurar esses tecidos, né? Tecidos que são bons para uso, tecidos que estão novos. É o que sobra da infestadora. É isso mesmo. Eu aprendi o que é infestadora. É isso mesmo. A gente visitou a Line na Grashitex. Tem esse vídeo também, tá tudo na descrição. Na descrição tem vídeo pra você continuar aqui um tempão. E a gente descobriu que faz uma infestadora lá. Isso mesmo. Então, é uma forma de você prolongar, né, a vida útil desse material, que provavelmente seria descartado, iria ficar muito, muito tempo em estoques, até ele não servir mais. Então, essa ideia da gente reaproveitar todo tipo de tecido, né, desde que se enquadre com o que a gente quer realizar, é uma forma da gente prolongar essa vida útil e trazer aquele material de volta para o mercado. E agregar valor, né? Sim. E agregar valor, né, num produto que muitas vezes uma estampa autoral, uma ilustração, Isso. a gente vai conseguindo também ali alinhar os nossos conceitos, né? Isso mesmo. Mas a DTG deu muita liberdade para vocês com os tecidos com de certeza, algodão, com tecido vegetais, natural. né? Isso. Porque a gente sabe tecido vegetal ou tecido natural, certo de falar? Natural. Natural. Tá. Que são, né? que vem de origem... De origem vegetal. Vegetal ou origem animal também. Seda. Lã, seda. São tecidos naturais. Geralmente a gente não trabalha com tecidos animais por questão que a gente gosta dos nossos produtos mais veganos e menos maltrato animal possível. Mesmo nós não somos veganas, né? Mas a gente acredita que essa exploração animal precisa terminar ou ser amenizada. Né? Então, a gente tenta fazer a nossa parte para não pegar... Ser sustentável. Isso, não pegar ou usar principalmente para o bicho. Isso, é justamente não pegar nada de origem animal e sim vegetal, né? E pegar esses tecidos que muitas vezes são frágeis, tecidos que não podem passar por ou altas temperaturas ou por processos químicos tão longos, né? Feito o algodão, feito o linho, e realmente transformar aquilo, dar uma cara, uma estampa, uma vida àquele tecido. Então, isso é possível, né? Quando a gente pega maquinários, né? desse porte. Pronto, lá na descrição também vai ter o Instagram de todas as lines para você
Segue Se- a gente. Se você quiser comprar esse lenço aí, tá lá também, tá na lojinha da Line, tá no Instagram, como é que Tá no compra os nosso produtos da site. Line? Pode falar pelo Instagram, pode falar pelo WhatsApp, pode ligar, pode Já comprar diz o pelo número aí, site. pessoal, a gente vai colocar na descrição, mas pode dizer aí o ir número. na nossa Arara, na loja de moda pernambucana, que fica no Marco Zero de Recife, então fica ali num lugar bem central, não tem como errar. Vai ali para a Praça do Marco Zero, entra na MAP, você procura uma vendedora e faz assim, cadê a Line Clothing? A vendedora vai lhe guiar e você pode comprar lá na O nossa site, Arara. qual é? É www.lineateliercriativo.com.br. Tá na descrição lá. Isso. E o WhatsApp? O WhatsApp é 819-8219-2694. Pode chamar lá. E os arrobas. @Line Ateliê Criativo, certo? @Line Clothing Oficial e @Line Fashion School. E @podcast da Line. Com certeza. Arroba de tudo. A gente vai descobrir o nome desse podcast ainda. Meninas, eu só tenho a agradecer, assim, é um prazer gigantesco. Vocês são minhas amigas, assim, a gente convive há muitos anos. Verdade. É sempre um orgulho poder fazer alguma coisa com vocês e, particularmente, me sinto muito honrado por ser convidado de vocês. Adriano, vamos lá e você vai ser o... Line, eu não sei fazer, não tem problema. Você já fez podcast, quero que você só dê os inputs, os gatilhos, e vai ser um prazer. A gente já gravou alguns outros episódios também pro podcast da Line. A gente vai descobrir o nome. É verdade. Mas É um prazer a imenso. gente que sente assim honrada, né? Porque o armazém nos trouxe não só parceiros de negócio, nos trouxeram amigos para a vida inteira, né? Então nós somos nós somos uma família, não somos quase, nós somos uma família. Basicamente. Então a gente já chega bagunçando com a cara do outro, né? Então é muito legal ter essa conexão, né? Ter essa irmandade aqui É no uma armazém. irmandade, exatamente, essa é a Isso. palavra. É uma irmandade aqui no Eu armazém. nunca tinha ouvido a palavra irmandade no armazém. Você trouxe ela agora e eu vou É a adotá-la. nossa Com brotherhood, certeza. né? Brotherhood. É porque Brotherhood é coisa de gente chique, né? É, Irmandade é a gente que morou em Olinda. é. A broderagem. Broderagem. Nossa brotheragem. Então, essa irmandade faz a gente querer crescer junto. Sim. Essa é a verdade. A gente nunca vai torcer para uma pessoa daqui se dar mal, pelo contrário, né? A gente quer que todo mundo cresça para quando aquela pessoa tiver milionária aqui, né? Que vai ser Adriano. Não, Né? isso aí eu vou deixar registrado. Aí, quando uma pessoa ficar milionária aqui, não esquecer dos amigos e levar a gente para as Ilhas Gregas, tá? Isso eu vou deixar registrado aqui que eu já falei. Quando a Line estiver contratando gente, ela vai me contratar para ser capataz da produção dela. Eu vou ficar lá só assim. Produção, tá? Ou você ali, trabalhar. Oh, sai do celular. Eu vou ser o capataz da Line. Em breve vocês me contaram. Manda o currículo para quem? Manda o currículo para lineateliercriativo.com. Inclusive, a Line, ela contrata muita gente, ela gosta de conhecer gente. O pessoal pode mandar currículo também. Pode, com certeza. entrar em contato até para alimentar essa... Entra em contato, porque essa a gente rede, faz né? indicação também, né, Jéssica? A gente faz indicação também. Vocês Muito precisam bom. de gente ao redor de vocês e Sim. quanto mais, Ninguém melhor. cresce sozinho. ninguém né? cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho. Por isso que o Conexão Moda, a gente quer vocês aqui, tá, gente? Vem conhecer a gente, vem imergir, né, nesse universo que é o Armazém da Criatividade, né, nesse universo que é o empreendedorismo. Eu sei que vai ser realmente um momento, assim, um momento único na vida das pessoas e transformador. O empreendedorismo, ele transforma, seja para o bem ou seja para o mal. Espero que vocês usem isso para o bem, né? Feito a gente tá usando. Pelo menos a gente tenta, né? Então, agradecer vocês, agradecer também os patrocinadores do Portal Impressora, DSI, Aplique, WhatsApp Me, o pessoal que está patrocinando Conexão Moda, o Armazém, é muita marca envolvida fazendo todos esses nossos projetos, justamente nessa conexão, nessa irmandade, né? Marcas apoiando negócios que trazem valor, que devolvem valor para essa marca. Agradecer todo mundo que está com a gente e agradecer vocês por esse episódio maravilhoso. Acho que a gente pôde contar um pouco da nossa história, que a gente já se conhece, Sim. mas sempre é bom a gente ouvir novos pontos de vista, misturar. A gente nunca tinha gravado nada junto com o Édrio também. Isso. E agradecer imensamente e quero levantar e dar um né? abraço. Os velhos do armazém, né? Os velhos, Você e a gente, é, são quando- os velhos. eu cheguei aqui, era só chão. Aí quando construiu, abriu a porta, Édrio entrou. Aí logo em Quando o seguida, Édrio entrou, epa, deixa eu entrar também, É. vocês chegaram, pronto. Não, tá aqui a pedra fundamental do armazém, foi registrada nesse episódio. com certeza. Do armazém da criatividade. Quando a gente fala armazém, o povo acha que a gente vem de pedra, É cal. verdade, Armazém da criatividade. com certeza. Obrigado, deixa eu dar um abraço a Vamos vocês lá. pra gente Pois encerrar esse show. episódio. Gente, tchau. Muito obrigada. A gente espera vocês no próximo episódio.
Obrigado, minha querida. Pra quem acha Deixa eu abraçar de lado aqui, que porque senão eu vou tem ficar. assunto. Eu vou cobrir as costas. Agora, isso. Obrigado, Jéssica. É um prazer. Ele cobriu a gente. Sai, Jane, deixa eu abraçar a Jéssica sem você. Obrigado a toda a equipe do portal, a Laia que hoje operou a câmera aqui, a Ana, a Giovana que vão trabalhar depois nos bastidores, e você que está assistindo a gente até aqui. Se curtiu esse episódio, curte, compartilha, manda nas redes, se inscreve, todo aquele paranauê lá você tem que fazer para poder dar moral pra gente, tá bom? Com certeza. Abraço, obrigado e até o próximo. Tchau.